Olá, irmãos. Nós retornamos aqui hoje para a gente falar a respeito do último capítulo de Hebreus, o capítulo 13. É bom a gente lembrar sempre que esses estudos que estamos fazendo sobre o livro de Hebreus, ele está baseado no livro do pastor Augusto Nicodemos, Interpretando o Novo Testamento, que é este livro aqui. Muito bom livro, recomendo quem quiser adquirir para ler, excelente. Vamos seguir então com os nossos estudos. A primeira parte o último capítulo ele fala, ele trata especificamente dos deveres sociais dos cristãos, dos crentes, e particularmente ali o autor está se referindo aos hebreus cristãos, que a gente já sabe, pelo que já foi dito em todo o estudo, eram forasteiros, estavam na dispersão, né? Eles estavam fora do seu habitat, fora da sua residência, haviam sido expulsos da Itália. E viviam em grande perseguição, em grande aflição, e o momento era muito difícil. E esse sentimento, esse temor, esse medo, essa carência, essa angústia, afetava o comportamento deles, e o autor estava preocupado com isso. Então, aqui no último capítulo, ele vai fazer algumas recomendações de deveres sociais que eles precisam. Por exemplo, a forma como o autor ele tratou esse público através do texto da Carta de Hebreus pareceu-nos bastante dura, e talvez dura para alguém que já estivesse em sofrimento, mas a gente precisa entender. Quanto mais em crise, mais rigorosos devemos ser. Então, o momento exigia disciplina, e o autor da Carta aos Hebreus precisava ser firme com aquele público que estava em sofrimento, né? E precisava despertar neles o amor ao próximo, porque todos, sem exceção, todos aqueles irmãos cristãos hebreus estavam em sofrimento, estavam fora do seu ambiente, estavam sendo perseguidos, e ele exortava para que eles amassem uns aos outros. Os cristãos devem amar uns aos outros em todo o tempo, continuamente, em qualquer situação, e a situação ali no momento era uma situação muito crítica para eles, né? O sofrimento ele não pode servir para ninguém como uma desculpa. Eu estou sofrendo muito, eu não posso socorrer meu irmão, todo mundo tem que olhar para mim, tem que cuidar de mim. Ele escreveu 12 capítulos tratando desse sofrimento daquele povo. E assim como foi com aquele povo naquela época, hoje ainda nós devemos estar atentos a esses cuidados. Nós não devemos deixar que o nosso sofrimento nos afaste da nossa obrigação de amar os nossos irmãos, de assistir os nossos irmãos no sofrimento deles. Todos nós estamos sujeitos a esse sofrimento. Portanto, esse amor fraternal deve ser algo constante na vida do cristão, particularmente dos crentes. Eles que confessam a Jesus Cristo, que seguem a Jesus Cristo, que têm a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador de suas vidas, não podem, em absoluto, abrir mão de amar o seu próximo, de amar o seu irmão, de socorrer o seu irmão na aflição dele, ainda que ele também esteja em aflição, ainda que eu esteja em dificuldade, em aperto, em aflição, eu tenho que olhar para o lado e assistir o meu irmão. E o versículo 1 desse capítulo já inicia falando exatamente isso. Precisamos preservar o amor fraternal, é algo indispensável. Precisamos tirar os olhos de nós mesmos e passar a olhar para os outros também. Precisamos cuidar de nós, dos nossos familiares, é natural, mas precisamos estar atentos às necessidades dos nossos irmãos. E como exemplo dessa prática de amor ao próximo, o autor de Hebreus ele cita dois exemplos, no caso, a questão da hospitalidade. Eles que estavam na dispersão, eles que foram expulsos do seu ambiente, eles estavam sem um lar, sem um local próprio. Então era muito comum que você tivesse que hospedar, socorrer irmãos que estavam sem um local para se proteger, se abrigar, residir. Então a prática
da hospedagem é muito importante. Tanto que o autor chegou a falar que alguns, sem saber, hospedaram anjos. Ele citou o exemplo de Abraão e de Ló, né, que quando Abraão foi visitado pelos anjos que iam destruir Sodoma e Gomorra, né, ele recebeu os anjos, hospedou os anjos, alimentou os anjos e ficou com o Senhor enquanto os dois anjos foram à cidade de Sodoma para resgatar Ló e sua família. E Ló, por sua vez, recebeu aqueles anjos também, protegeu daquela perversão dos moradores de Sodoma. O segundo exemplo que ele cita é a importância de socorrer, de ter empatia, de sofrer junto com aqueles que estavam sofrendo, e ele citava ali em particular aqueles que estavam encarcerados, porque eram perseguidos, injustamente presos por causa do Evangelho. Então ele chama atenção para esse amor para aqueles que estão em agonia, que estão em sofrimento, e ele chama atenção para que visitasse, que socorresse, que assistisse os encarcerados por causa da pregação do Evangelho do Senhor. É uma situação muito grave. Quando a gente está em aflição e somos perseguidos, a gente realmente precisa de socorro. Ele procura despertar esse sentimento de empatia ou de simpatia de uns para com os outros, particularmente nos momentos de crise. Mas ele entende que quando a gente está em crise, a gente costuma fazer coisas que não são boas, e ele alerta para alguns pecados possíveis de acontecer. Um dos pecados que ele chama a atenção e que é muito sério é a questão do adultério, do matrimônio. O matrimônio seja motivo de honra e deve ser preservado a integridade, a santidade do matrimônio. Mas o autor está preocupado aqui com adultério, com sexo, no meio desse sistema de perseguição aos cristãos, aos judeus. Não, não tem nada a ver, mas a palavra aí, ela está se referindo à questão da relação marido e mulher, que é o espelho da relação da noiva, que é a igreja, com Cristo, que é o noivo. O matrimônio, ele sempre representou isso. A instituição da família por Deus tem esse sentido de mostrar a relação de Deus para conosco. E quando ele cita a questão da fidelidade, um casamento com honra, um matrimônio com honra, e condena o adultério, a infidelidade, na verdade o que ele está falando é do risco da infidelidade da igreja para com o seu noivo, que é Cristo. Então a gente precisa observar o que não está escrito ali, mas que é o que ele está falando. O matrimônio humano deve ser preservado em santidade, porque ele é um retrato da relação, da intimidade da noiva e do noivo, que é a igreja e Cristo. Outro pecado que ele cita aí, que é grave também, é a questão da avareza, mas na verdade o avaro é aquela pessoa que se apega às suas riquezas e ele cobiça. Então o problema maior não é tanto dinheiro, mas a cobiça, e particularmente naquela situação dos hebreus que estavam em escassez, tiveram seus bens tomados, foram expulsos de suas propriedades, suas terras, dos seus patrimônios, ele falou: desapeguem, não sejam cobiçosos, mas estejam contentes. Porque quando você não está contente, você deseja as coisas, e muitas vezes, quando não é possível você alcançar, você olha para o jardim do vizinho e vê que a grama é verde. Você olha para a galinha do vizinho e vê que ela é mais gordinha. E você começa a cobiçar. E a cobiça é a mãe de todos os pecados. Por causa da cobiça, a pessoa rouba, a pessoa mente, a pessoa faz coisas que não deve fazer. Então ele fala de dois pecados que basicamente resumem os 6 mandamentos, 6 últimos mandamentos. Não adulterarás, porque é a relação da igreja com Cristo. Não cobiçarás, porque da cobiça procede os demais pecados. Então é muito sério. Ele alerta a igreja que estava em sofrimento ali, os cristãos, os judeus, para que tenham cuidado de não cometer esses pecados nesse momento de grande aflição, porque seria apenas mais um
porque ele já estava ali meio cogitando de voltar para o judaísmo, porque estavam sendo assediados. E ele, para consolar, ele chama no versículo 6, ele fala que Deus é conosco sempre, Deus é fiel, Deus é providente. Então, ele fala, tenha paz, tenha tranquilidade, Deus vai suprir as suas necessidades todas, fica calmo. O que o homem pode fazer? Te expulsou da terra, ele te tomou seus bens, ele te ameaça. O máximo que pode acontecer conosco, vindo dos homens, é a morte. Mas se eu morrer, eu vou para o céu. Se eu morrer, eu obtive vitória. Então, não tema o homem, tema Deus. É isso que o autor ele vem chamando nessa primeira parte desse capítulo 13. Dando sequência no texto, o autor de Hebreus ele passa a falar de alguns deveres espirituais. Ele falou primeiro dos deveres sociais, dos relacionamentos entre os judeus cristãos perseguidos de então, e agora ele vem dar algumas orientações sobre deveres espirituais. Primeiro o que ele fala é imitai os vossos guias. E quando ele fala imitai os vossos guias, ele está se referindo ali no versículo 7 aos pais da fé, né? Aqueles guias que viveram e morreram às vezes por causa da sua fé, por causa da sua palavra, e ele citou no capítulo 11 uma nuvem de testemunhas de pessoas que viveram e morreram por causa da fé. E ele fala, olha o exemplo deles, seguiu o exemplo deles, seguiu o exemplo dos seus guias que viveram e morreram por causa da fé. E como eles estavam sendo assediados ali pelos judeus para retornarem ao judaísmo, e a partir do momento em que Cristo veio, a prática do judaísmo é algo estranho à palavra de Deus. Aquela religião deixou de ser a religião que nos leva a Deus. É a fé, é a graça, é Cristo que nos leva a Deus. Aquilo era uma sombra da relação da igreja com Cristo, da relação da igreja com Deus. Portanto, passou a ser uma doutrina estranha. E ele nos exorta para que a igreja não volte, ou não adote, ou não siga, não escute doutrinas estranhas. E Pedro, ele fala disso no capítulo 2 da segunda carta, no primeiro versículo. Vamos ler o versículo? Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Portanto, essa prática das doutrinas estranhas era já uma coisa presente na igreja de então, e precisamos estar alerta, porque hoje existe muita doutrina estranha que procura nos desviar do caminho do Senhor, nos afastar da palavra de Deus, e é muito triste, é uma lástima quando a gente observa cristãos ouvindo de tudo e acreditando em tudo e seguindo tudo sem conferir na palavra. A sã doutrina é muito sério. A segunda carta de Pedro chama muita atenção para esse perigo e que muitos, ouvindo essas coisas, vão se afastar do Senhor, vão se desviar do caminho. Tenha cuidado, conheça a palavra, é muito sério. Uma das coisas impossíveis dessa doutrina, que é uma doutrina estranha do judaísmo, passou a ser, é que o sacrifício do judaísmo era realizado no altar, no templo. Já o sacrifício de Cristo foi realizado fora do templo, fora da cidade, no alto do morro, numa cruz. Então, enquanto o judaísmo te leva para dentro do tabernáculo, o cristianismo te tira do tabernáculo, te leva para a cruz. E a palavra, ela nos chama a atenção no versículo 13 desse capítulo 13, que a gente precisa sair ao encontro desta cruz, que também é nossa,
e tomar não só a cruz, mas como o vitupério que Cristo sofreu, ou a vergonha, ou o escárnio que ele sofreu, também é o nosso escárnio, porque na verdade ele estava ali em nosso lugar. Então o caminho não é para dentro do tabernáculo, mas para fora do tabernáculo. E os judeus estavam tentando trazer esses cristãos hebreus convertidos para dentro do tabernáculo de novo, e o autor aqui da carta está falando, não, meus irmãos, o sentido correto não é para dentro do tabernáculo, é para fora do tabernáculo, é para fora da cidade, é para a cruz que nós devemos ir. E ele também cita uma questão do louvor a Deus. O que agrada a Deus? Não são esses sacrifícios que agradam a Deus. Não adianta, Deus não se agrada de sacrifício, ele se agrada de um coração fiel. No versículo 15 ele fala disso, o perfeito louvor. O sacrifício de louvor é aquele que provém de lábios que confessam o Senhor. O que ele está querendo dizer com isso? Que eu devo cantar o tempo inteiro? Não, não tem nada a ver com música. Lábios que confessam o Senhor. O sacrifício de louvor aceitável, agradável a Deus, não é necessariamente a música, mas a obediência, a vida santa, as práticas de santidade. Isso é agradável ao Senhor, e só vai praticar isso aqueles cujos lábios confessam o Senhor. Então, quando você estuda a palavra, quando você ora a favor das pessoas, quando você ama o seu próximo, quando você assiste, quando você evangeliza, quando você vive uma vida de bom testemunho da palavra de Cristo, da vida de Cristo em sua vida, esse é o perfeito louvor aceitável por Deus, porque procede da tua boca que confessa ao Senhor. Então, esquece essa questão de sacrifício, isso é estranho. Agora o perfeito louvor procede de uma vida santa, reta, fiel a Deus. E ele chama atenção ainda nessas recomendações espirituais que eles devem obedecer aos líderes, aos pastores, aos guias, enquanto eles forem fiéis à palavra de Deus. Quando você entra na sua igreja, você se compromete a se submeter à autoridade da sua igreja, seja qual autoridade ela for, desde que ela esteja sujeita e fiel à palavra de Deus. E o autor aqui, no versículo 17, ele recomenda isso. Seja fiel aos seus guias, obedeça aos seus guias, submeta-se aos seus guias. São recomendações espirituais muito importantes que ele faz àquele grupo que estava em extremo sofrimento. Ainda, o autor de Hebreus, já no encerramento da carta, ele faz seis observações ou 6 pedidos que a gente pode destacar aqui um a um, que são interessantes. Bem, o primeiro pedido que ele faz está nos versículos 18 e 19, ele pede aos homens. Ele pede aos homens para que intercedam por ele. Então ele pede que clamem a Deus por ele. Já outro pedido que ele faz é direto a Deus. Aí já é o contrário, não é ele pedindo aos homens para interceder a Deus, mas é ele pedindo a Deus pelos homens, pela igreja, pelos irmãos. Então ele ora para que Deus fortaleça a fé daqueles membros, daqueles irmãos, para que Deus permita que eles tenham uma vida santa, uma vida reta, que eles perseverem. Então é ele intercedendo, é ele orando a Deus, ele pede a Deus. Um terceiro pedido que ele faz é aquele grupo, ele fala, suportem esta exortação. Não tem essa palavra, ainda que pareça dura, que seja firme. O objetivo dessa palavra é que as pessoas fossem edificadas, fossem exortadas, fossem alertadas a não voltarem atrás. Então o terceiro pedido que ele faz no versículo 22 é esse: suportem esta palavra de exortação, porque é para o bem deles. O quarto pedido que ele faz é que eles o recebam. Ele falou, olha, Timóteo foi solto e se ele não demorar, irei ter com vocês. Então ele depende da presença de Timóteo, da autorização da igreja para que ele possa estar lá com eles. É um desejo deles ir ver aqueles irmãos. Outro pedido que ele faz
saúdem os seus guias ou cumprimentem os seus pastores, os seus líderes, aqueles que cuidam de vocês. Ele está dando importância a todos aqueles que são responsáveis pelo rebanho de Cristo. Portanto, ele não se sente algo mais do que qualquer pessoa, mas apenas mais um, e ele sabe da relevância dessa função, da importância e do rigor, porque Deus vai cobrar desses líderes o cuidado do rebanho. Se esses líderes forem maus líderes, deles será exigido de Deus a prestação de contas pela vida deste rebanho que é do Senhor Jesus. E por último, o que ele pede é a graça de Deus. Ele pede que Deus abençoe aqueles irmãos, que a graça da salvação, da misericórdia, do amor, da providência de Deus seja derramada abundantemente sobre aqueles irmãos que vivem em dispersão e em grande aflição naquele momento. Nós aqui encerramos o estudo da carta aos Hebreus. São 13 capítulos de uma carta muito séria. E eu vou fazer aqui para nós uma síntese dessa carta, lembrando o que cada capítulo falou. Uma coisa bem breve, mas que é bem importante a gente fazer. O autor de Hebreus, então, escrevendo para aquele povo que estava na dispersão, primeiro ele escreve do capítulo 1 ao 7º, falando da autoridade e da superioridade de Cristo, de Jesus Cristo, em relação aos anjos, em relação aos patriarcas, Moisés, Josué e vários outros, e Arão, e em relação aos sacerdotes. No capítulo 8, ele fala sobre a mudança das alianças. A velha aliança, que é a aliança do Monte Sinai, a aliança da lei, que levava o homem para dentro do tabernáculo para os sacrifícios anuais no Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, agora foi substituída pela nova aliança da graça, onde Cristo está no céu, assentado, intercedendo continuamente por nós até o dia em que ele há de voltar. No capítulo 9, ele fala que uma vez cumprida, satisfeita a exigência legal da velha aliança, então o tabernáculo celestial substitui o tabernáculo terreno, portanto, aquelas coisas do judaísmo perdem o sentido. E se perdem o sentido, aquela velha aliança, o tabernáculo terreno, perde o sentido qualquer igreja que tenta trazer para dentro do seu culto coisas, objetos, simbolismos, práticas, lembranças do judaísmo. Isso não edifica, isso não glorifica a Deus, antes pelo contrário, parece que está querendo levar o povo cristão de volta para a lei. Não é, nós estamos na era da graça, nós estamos na nova aliança. No capítulo 10, ele fala da superioridade do sacrifício de Cristo em relação aos sacrifícios terrenos feitos pelos judeus nos animais. O sacrifício de Cristo, do sangue de Cristo, é perfeito, eficaz e eterno. Satisfez plena e totalmente, definitivamente, a justiça de Deus. No capítulo 11, o autor fala da natureza da fé e cita uma nuvem de testemunhas de fé que viveram e morreram pela fé. E mesmo após a escrita desta carta, nós citamos no nosso estudo anterior que existem uma nuvem muito maior de testemunhas, como foram os apóstolos, que não foi citado aí porque a Bíblia não estava concluída, como foram os reformadores, como foram os missionários, e ainda hoje são aqueles que estão pregando em países onde há perseguição, e como é a igreja perseguida de Cristo hoje. Então, há uma nuvem de testemunhas muito grande que no capítulo 11 o autor ele lembra aqueles irmãos. No capítulo 12, ele fala da perseverança do crente em meio ao sofrimento. E ainda que sofrendo, ele fala, não desmaias quando por Deus fores disciplinado, porque Deus disciplina com amor a quem ele tem por filho. Portanto, nós somos filhos de Deus, e se Deus nos disciplinar, é para o nosso bem. Isso deve ser motivo
de gozo, de alegria, de louvor, de gratidão à disciplina de Deus, e não de revolta, não de desânimo. E agora, finalmente, no capítulo 13, ele faz algumas recomendações dos deveres sociais e dos deveres espirituais àquele grupo de irmãos. Por fim, irmãos, feita o estudo do livro de Hebreus, feita a síntese destes capítulos do livro de Hebreus, vale a pena a gente refletir sobre a Igreja de Cristo hoje, contemporânea. Nós estamos vivendo não como aqueles hebreus, porque não somos perseguidos ainda como eles foram, não fomos expulsos de nossas casas, do nosso trabalho, nós não perdemos nossos bens ainda, apesar disso acontecer em alguns países do mundo, mas a gente vê crescer a iniquidade em nosso país. A gente vê crescer o desrespeito à palavra de Deus. A gente vê crescer o vilipêndio da fé cristã. A gente vê crescer os opositores de Cristo, tanto nas ruas quanto nos meios formais, legais, institucionais. E isso é muito sério. Isso é muito sério. E o que você, o que eu, o que a Igreja de Cristo deve fazer? Deve estar preparada para esses dias que virão. Serão dias angustiosos, serão dias difíceis, mas aqueles que perseverarem já têm a vitória em Cristo. E isso foi a mensagem de Hebreus para aquele povo. Esta é a mensagem de Hebreus para mim e para você. Esteja firme na palavra. Busque a Deus em oração. Leia a Bíblia para que você conheça a Deus e a sua vontade e as suas promessas. Esteja firme na fé, porque inevitavelmente, mais hoje, mais amanhã, a perseguição vai bater à porta. E aqueles que não estiverem firmes vão cogitar de negociar, de relevar, de tolerar, de aquele tal do não tem nada a ver, que isso, não é tanto assim, menos. Não existe negociação com Cristo. Ou você é de Cristo, ou você é contra Cristo. Portanto, firme a tua fé no Senhor. A vitória já está garantida. Busca Deus em oração, pregue o Evangelho, eduque os teus filhos. Veja se eles conhecem a palavra de Deus, esteja firme ao lado deles, ore com eles, ore por eles. Olhe em volta os irmãos que estão em necessidade, assista-os, tenha misericórdia deles. Procure perdoar os teus inimigos e pregar o evangelho a eles. Se eles não se arrependerem, não é com você. Mas nós estamos vivendo dias próximos dos dias finais. Então, eu recomendo que a igreja toda esteja preparada para receber o nosso Senhor Jesus Cristo na sua segunda vinda. Eu estou. E estou com uma saudade doida do meu Senhor, doido para estar com Ele. Mas tem muito serviço para fazer, tem filho para criar, tem gente para pregar o Evangelho, tem muita criança nascendo que entre eles deve ter muitos eleitos do Senhor. Não sei quem são. A minha missão não é saber, mas pregar e a tua também. Então vamos nesse caminho, firmes na palavra do Senhor. Deus te abençoe, porque eu fui muito abençoado com este estudo. Glória a Deus. Um abraço a todos e vamos seguir. Tchau, tchau.